preocupação era que elas fossem transmissoras para as famílias, mas os sintomas muitas vezes nem se manifestavam. Mas somente aqui no Brasil, mais de 2.000 crianças com menos de 9 anos já morreram devido ao novo coronavírus. Isso significa, gente, 5 crianças morrendo todos os dias de Covid aqui no nosso país. Desse total, 1,3 mil eram bebês de até 1 ano de idade. Na semana passada, aqui na capital, uma menina de 12 anos morreu em decorrência da Covid-19. Ela havia sido transferida, inclusive, do Hospital de Campina Grande para o Hospital Municipal do Valentina de Figueiredo, aqui em João Pessoa, e a garotinha tinha síndrome de Down. Chegou em João Pessoa apresentando um quadro grave, né, de comprometimento dos pulmões, segundo informou a Secretaria de Saúde aqui de João Pessoa. E a gente começou a pensar sobre essa relação da Covid-19 nas crianças e resolveu trazer o médico otorrinolaringologista, especialista em crianças, Danilo Rodrigues. Doutor Danilo, boa tarde, seja bem-vindo aqui com você. Boa tarde, Fernanda. É um prazer estar aqui com você e com todo o pessoal que está em casa nos assistindo. A alegria nossa ter um especialista de fato para tratar desse assunto. Ó, no início da pandemia a gente ficou assim, não, as crianças não vão ter sintomas graves, elas não são uma grande preocupação, é tanto que a vacina chegou, né, para as pessoas de maior idade e tal. Só que quando a gente vai para os números, a gente confia, peraí, não é tão simples assim, não é bem assim. Quais são os sintomas, doutor Danilo, de alerta para uma criança que possivelmente pode estar com Covid? Fernanda, é o seguinte, se a gente for pensar em criança, vai ter aquela criança que é próxima aos 10 anos, ou seja, uma criança mais velha, e a criança bebê, entre os 2, menor que 2 anos e os 4 anos. De forma geral, nas crianças mais velhas, o quadro vai lembrar o quadro de um adulto. Dor de garganta, garganta arranhando, febre, às vezes dificuldade de respirar. Já nas crianças menores, pode ter um pouco de sintoma parecido, mas é mais comum também a associação com sintoma gastrointestinal. Então, a criança tem um pouco de diarreia, tem um pouco de dor abdominal. Então, vamos pensar em 2 grupos diferentes de crianças. Aquela criança mais velha e aquela criança mais jovem, menor. A primeira infância mesmo. Isso, exatamente. Então, são 2 grupos distintos, porque diferente do adulto, que o quadro é mais linear, o quadro é mais bem definido, a criança pode ser sempre uma caixinha de surpresas. Agora, doutor Danilo, para fazer testes, para descobrir, segue o mesmo princípio dos adultos? Espera o dia, 5 dias para determinado teste ou é diferente com criança? Em geral, a gente pede para ponderar essa testagem, muitas vezes porque crianças menores de 1 ano, de 2 anos, os pais ficam um pouco receosos, tem aquela, entre aspas, dificuldade, mas em geral a gente tenta sim testar a maioria das crianças, até porque hoje, dia 21 de junho, é o inverno que está começando. Sim. Então, além do Covid, vai ter vírus sincicial respiratório, as gripes, os resfriados. Então, se a gente não reforçar a testagem, de fato, a gente não vai conseguir saber o que é uma alergia, o que é uma gripe. Daí a importância, sim, de testar. E, mais ou menos, se testa da mesma forma que se testa nos adultos. O que é SIMP? Eu fiquei curiosa com essa sigla. SIMP é a SIMP. SIMP é a Síndrome Inflamatória Multissistêmica, ou do inglês MISC. Que é isso? É uma síndrome que acontece após 3 ou 4 semanas do quadro de Covid em crianças. Começou a ser relatado na Europa, Estados Unidos, e a gente observa que o Covid ele é um fator, um gatilho. O Covid começa a inflamação, mas 3 semanas após, o próprio organismo vai fazer um processo inflamatório. E aí pode atacar o coração, o sistema nervoso central, causando inclusive internação, necessidade de atendimento em UTI. Então a SIMP, que é essa síndrome inflamatória de vários sistemas, ela ocorre depois de 3 ou 4 semanas, não no período ativo, não naquele momento da doença, mas depois. Entendeu? Tem que ficar atento aos sintomas também, então, né, doutor? Sempre. E uma coisa que a gente sempre fala para os pais, ninguém melhor que um pai para conhecer o seu filho. Verdade. Então, se o quadro está decrescendo, se o sintoma está melhorando, ótimo. Entretanto, se o sintoma não está evoluindo bem, observa. Febre mantida, dor abdominal, diarreia, vômito, dificuldade de respirar. Se o filho está apresentando algum desses sintomas, fala com o médico, com o otorrino ou pediatra para a gente focar
e captar aquele paciente que vai precisar da atenção e do cuidado. Olha, e se for um otorrino pediatra, como é o doutor Danilo, a gente fica mais tranquilo, inclusive. Elaine estava aqui lembrando sobre a relação de criança e escola. Apresentou sintoma gripal. Vamos pensar no bobo, tá? Aquele nariz escorrendo, aquela coriza, né? Às vezes tá em casa, ativo, mas tá corizando ali. Manda para a escola ou não manda? Essa pergunta é a pergunta de $1 milhão. E, infelizmente, ninguém consegue responder. Então, seja alergia ou resfriado comum e o Covid, a criança vai ser pouco sintomática ou assintomática. Então, no julgamento clínico de cada médico, não tem como a gente definir. Ou seja, é uma análise criteriosa. Tá com sintoma? Fica em casa. Se for necessário, testa. Por quê? Nos centros onde se faz esse cuidado diário, se observa que as escolas não são grandes disseminadores do vírus e justificam a gente manter as escolas abertas ou estimular as escolas, uma vez que é constante o número de crianças com ansiedade, depressão, problemas de alimentação. Então, é cruel. O prejuízo é tão maior quanto, né, doutor Danilo? Para encerrar, diretora, a partir de quantos anos é para usar máscara, que é outra polêmica também com relação a isso? Se a gente for olhar a Organização Mundial de Saúde, eles estimulam a partir dos 5 anos. Mas os órgãos norte-americanos e a Europa orientam estimular a partir dos 2 anos. Entendi. Então, existe essa divergência, mas o que eu sempre falo, às vezes os pais limitam um pouco os filhos. Então, estimula teu filho a usar máscara, acompanha, tem esse papel ativo, que a partir dos 2, 3 anos a gente vai conseguir utilizar mais máscaras. E a partir dos 5 anos, não tem jeito, né? Tem que usar. Mesmo. Ó, doutor Danilo está nas redes sociais. Deixa o Instagram pro pessoal lhe seguir, doutor, por favor. É Danilo Rodrigues Otorrino. Só procurar aí. Danilo Rodrigues Otorrino, tudo lá juntinho para você seguir. E olha, eu acho que se não o único otorrino pediatra dessa cidade, mas é uma sumidade no assunto, pode seguir, que é certeza de boa informação. Mandar um beijo para toda a turma do Auditom, tá sempre colaborando aqui indicando médicos profissionais incríveis. Obrigada, viu, doutor? Eu que agradeço a oportunidade. Até a próxima. Como é o nome da digníssima ali? Camila. Camila, arrasou, lindona. Seja bem-vinda. Beijo, amor. Agora é o seguinte, meu Deus, vou falar de coisa gostosa.